Bolsonaro bateu o martelo e definiu que o candidato do PL aqui ao Senado catarinense será seu filho. Como é que é o nome dele mesmo? É tanto filho que esse cara tem, o Carlos Bolsonaro, tá bom? Tá na tela aí para vocês verem também. E, cara, faz um tempo já que a gente vem falando aqui no Ministério da Verdade que o Bolsonaro não pensa, não tem projeto para país, ele não tem basicamente nada para ninguém, ele tem um projeto para a família dele. E aqui, de novo, a confirmação do que a gente vem falando já faz algum tempo. Eu quero trazer para vocês verem a situação da política catarinense, como é que está grudada nas bolas do Bolsonaro, tá? Quero explanar algumas coisas aqui. Acho que todo mundo já percebeu isso, talvez não, talvez tenha gente que não percebeu ainda, então eu vou trazer aqui para vocês algumas falas aqui, tá? Começando por esse cara aqui, João Rodrigues, ele deu uma entrevista no ND+, antes da confirmação do Bolsonaro. Então a confirmação veio ontem, no dia 26, tá? Quinta-feira. O João Rodrigues, só para colocar o cenário, então, ele é pré-candidato ao governo de Santa Catarina, só que ele só vai ser candidato se o Bolsonaro der o ok, tá? Essa é a situação. Ele está disputando esse ok junto com o atual governador, o Jorginho Melo, que foi tema aqui, ó, da primeira edição da revista Explore, tá? Esse texto aqui é meu. Esse texto aqui é bem interessante, mostra aí um monte de cagada que o Jorginho Melo vem fazendo. Quem é o Jorginho Melo de verdade? Como é que é o governo dele de verdade, tá? Sem propaganda, apenas a realidade, fatos apresentados. Eu não inventei nada, tá? Se eu inventei alguma coisa, me processe. Apesar de que talvez eu seja processado mesmo sem inventar nada, mas eu não vou perder o processo, né? É assim que funciona. Bom, então os dois estão disputando esse apoio. João Rodrigues já foi preso, tá? Essa é a situação esse é o cenário catarinense da política, né? A gente tem um cara que só faz cagada e outro que já foi preso, um ex-detento, competindo pelo governo do estado, enquanto isso o Bolsonaro mandando e desmandando aqui dentro. A situação está bem ridícula mesmo. Vamos dar um play aqui e ver as falas do João Rodrigues. Se eu não me engano, se o João Rodrigues queria que o Jorginho Melo fosse candidato ao Senado, tá? Só que agora chegando então o Carlos tomando essa vaga para si, o João Rodrigues acaba perdendo automaticamente o apoio pro governo. Então ele deve recuar e ser também candidato ao Senado sem o apoio do Bolsonaro. Esse deve ser o cenário, tá bom? Play. Essa colocação do presidente foi para acomodar os ânimos. Há uma guerra interna dentro do partido do presidente em Santa Catarina por disputa de cargo. E isso tem gerado algum... Olha que interessante. Tem uma guerra interna por disputa de cargo, né? Só para contextualizar, então. O que acontece é que nesse nosso modelo de democracia você não pode se candidatar a um cargo, tá? Não é assim. Você primeiro se filia a um partido político e lá dentro você pede autorização, vamos dizer assim, para concorrer, porque as vagas são limitadas e tudo mais. Então, ele relata aqui que está tendo um atrito dentro do PL. Ele é do PSD, se eu não me engano, tá? Mas ele está relatando o PL, então tem um atrito para ver quem vai ser o candidato e também tem um atrito aí entre outros partidos envolvendo ele para ver quem vai ter o apoio do mito, né? Que infelizmente o catarinense ele compra a narrativa ao invés de comprar a verdade, né? Umas situações de incômodo a um projeto nacional. E creio que... Projeto nacional, quando ele diz projeto nacional, ele diz projeto da família Bolsonaro, tá bom? O presidente, ao colocar o seu filho como pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, é para acomodar os ânimos, para as melancias se arrumarem nessa viagem. Cara, eu adorei essa fala. Eu acho que foi a única coisa que ele falou de coração, sabe? As melancias se arrumarem durante essa viagem. Eu creio que não seria com o intuito de afirmar esta candidatura Creio errado pra caramba, tá? Creio errado pra caramba. Como definitiva ou determinante. Então ele fez mais, creio, para acomodar esse cenário. Mas a gente jamais pode deixar de respeitar a força política, a liderança do presidente. A força política, a liderança, ele está falando, ele quer dizer, a gente não pode deixar de respeitar as vontades do Bolsonaro. Mas creio que ao final
o vereador Carlos Bolsonaro deva disputar a sua eleição pelo Rio de Janeiro. Mas não vai disputar aqui por Santa Catarina mesmo. Essa aqui é a revista Explore, para quem não conhece ainda. A gente distribuiu ela essa semana aqui por Indaial. É uma revista que trata de Indaial, região, Santa Catarina, tudo mais. Se você não teve acesso à revista ainda, acesse nosso site jornalexplore.com.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Agora, tem uma fala bastante humilhante da deputada federal, a Detone. Esqueci o nome dela. Carol Detone? Carol Detone, é isso mesmo. Ela... bom, vamos ouvir aqui. E daí ele explica aqui que se ele for a deputado federal pelo Rio, ele atrapalharia outros deputados, como o Ramalho, o Hélio Negão, que perderiam votos, e para o Senado já tem o Flávio. Ó, tu vê, ela tá falando do Bolsonaro explicando, se justificando, né, por que eu vou botar meu filho lá para Santa Catarina. E basicamente isso aí, ele para Senado já tem o Flávio, lá no Rio, para deputado não vamos colocar porque vai atrapalhar nossos outros candidatos aqui, então manda esse cara aí atrapalhar Santa Catarina, porque o catarinense ele é mais burro do que o carioca, do que outros estados, né, ele é assim, ó, ai Bolsonaro, manda para Santa Catarina, é legal, e é legal que ele assume isso e ela acha isso bacana. Então eu conversei com o Carlos, ele pediu para mim que dispute o Senado por outro estado. Eu topei e escolhi Santa Catarina. Então o Carluxo pediu, papai disse vai por Santa Catarina, ele que escolheu, quer dizer, o Bolsonaro assume que foi ele que escolheu o Carlos para vir para cá. Então isso foi uma fala do presidente Bolsonaro e ele falou o seguinte: eu vi que tem gente dando pancada no Carlos, chamando de turista e tal, mas o trabalho que ele faz é espetacular e nada impede que as pessoas vão por outro partido. Cara, aqui ela fala 3 coisas muito interessantes, tá? Primeiro, que o Carlos estava levando pancada aqui e o Bolsonaro não gostou, entendeu? Não gostou. Quem é que tá dando porrada no Bolsonaro aqui? Eu te digo, é o cidadão mais engajado na política, tá? Esse cidadão. O cidadão comum aí, normal, ele é tipo, cara, legal, mas assim, Senado, nem sei que merda é essa. Tem o filho do Bolsonaro pra votar aí? Tem. Vou votar no filho do Bolsonaro. Ou em quem o Bolsonaro apoiar. É assim que funciona. E outra coisa que ela fala ali, deixa eu voltar essa fala toda aqui, vamos lá. Então isso foi uma fala do presidente Bolsonaro e ele falou o seguinte: eu vi que tem gente dando pancada no Carlos, chamando de turista e tal, mas o trabalho que ele faz é espetacular e nada impede que as pessoas vão por outro partido. Aqui, ó, nada impede que as pessoas vão por outro partido. Quer dizer, ele deixa claro, tá? Não vai fazer minha vontade? Cara, pega tuas coisinhas e vai disputar por outro partido. Sem meu apoio, vocês aí não são ninguém, tá? Ele deixa isso muito claro dentro do PL. E outra coisa que ele fala aqui também, meu Deus, é que eu peguei 3 coisas que ela falou aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Chamando de turista e tal, mas o trabalho que ele faz é espetacular e nada impede que as pessoas vão por outro partido. É isso, esse trabalho espetacular que ele faz, isso eu tenho curiosidade. Se alguém souber que trabalho espetacular é esse, coloca aqui nos comentários, porque eu não faço ideia de que trabalho espetacular que esse cara faz em lugar algum, tá? Então, o que a gente vê desse cenário? Eu, particularmente, sou suspeito em falar, porque, em primeiro lugar, que eu sou extremamente grato ao presidente Bolsonaro por ser hoje deputada federal. Se hoje eu sou deputada federal, foi por conta da onda conservadora de direita, e graças a isso eu me elegi. Isso é muito interessante. Ela deixa claro que ela só se elegeu por causa do Bolsonaro. Ela deixa claro que ela não tem propostas, ideias, que ela não tem nada, ela só tem o Bolsonaro para apoiar ela, e sem o Bolsonaro ela é uma pessoa incapaz, tá? É isso que ela deixou muito claro. Não sei o que estou falando isso aí, eu só estou interpretando a fala dela, e isso para mim está muito claro. Teve com o presidente Bolsonaro a reeleição, me mantive sempre fiel, leal, e também demonstrei trabalho, o que demonstrou nas urnas o reconhecimento do povo catarinense. Ei, peraí, mas se tu demonstrou trabalho e o povo catarinense reconheceu esse teu trabalho, tu não precisa do Bolsonaro, né? Tu não precisa se prestar esse papel ridículo que tu tá se prestando, tá? E eu dupliquei a questão dos votos, né? Então batemos recorde aí de 227 mil. E se você for perguntar para mim, eu conheço o Carlos Bolsonaro como pessoa e eu endosso a indicação. Endossa, aqui, ó. Olha aqui ela endossando, ó.
do presidente Bolsonaro, porque aqui o que está em jogo não é o bairrismo de Santa Catarina nesse momento. Gente, o que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil, é a continuidade ou não da ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Parabéns, que bela fala. Então quer dizer que tu não tem capacidade nenhuma de combater essa ditadura do judiciário, né? Cara, ela dá uma entrevista que é pra Rádio Cidade... Eu acho que é Cidade de Brusque o nome da rádio. Sei lá. Ah, tá. Rádio Cidade é o nome da rádio, mas é uma rádio de Brusque. Ela dá uma entrevista humilhante, se humilhando, se considerando uma pessoa incapaz de fazer o trabalho que precisa ser feito, e por causa disso, então, a única opção que Santa Catarina tem para fazer esse trabalho é o filho do Bolsonaro, né? A família Bolsonaro acima de tudo. Eu acho, assim, ó, o que acontece não é só dentro do PL, né? Como a gente viu ali o João Rodrigues do PSD, isso acontece em muitos outros partidos, tá? Vai ter, eu posso falar um monte de sigla aqui, tá? Vai ter muita gente se encostando no Bolsonaro para farmar, então, esses votos bolsonaristas, tá? Esse pessoal acha que todo mundo é bolsonarista, tá? E quem não estiver ao lado do Bolsonaro não vai ter voto. É isso que eles estão prevendo, tá? É um comportamento completamente irracional do meu ponto de vista, tá? Por quê? Primeiro que o Bolsonaro não tem maioria, tá? Eu não sei de onde que eles veem isso. A maioria do povo é catarinense. Não é. Tá? A maioria do povo é anti-PT. Que é bem diferente de ser bolsonarista. Ser anti-PT, como eu sou. E aí, tu vai ver situações de pessoas autênticas, de pessoas que conseguem entregar um bom trabalho, entregar bons projetos, fazer uma boa campanha, grudada ali na bola do Bolsonaro. A ponto de que se o Bolsonaro mergulhar na piscina até a cintura, o cara vai encher a boca de água, tá? É isso que vai acontecer. E essa estratégia era horrível também, porque é o seguinte, o bolsonarista não vai votar em um candidato de outro partido, tá? Esquece essa ideia, pode esquecer. Vamos usar como exemplo o deputado federal Gilson Marques, aqui, o nosso deputado de Pomerode. Gosto pra caramba dele, faz um excelente trabalho, tá? Ele é do Novo também, assim como eu. Cara, se ele entra nessa onda aí de ai Bolsonaro, tem duas coisas, tá? O eleitor bolsonarista vai olhar pra ele e vai dizer assim, que legal, olha só o Gilson, apoia o Bolsonaro, bacana. Mas eu vou votar lá no 22, tá? Eu vou votar lá em quem o Bolsonaro mandar. Beleza, Gilson? Muito obrigado. Já o eleitor do Gilson, ele vai olhar pra isso aí e vai falar, tá, mas... se for para votar assim, eu vou lá e voto também no 22, entendeu? Ou eu vou procurar um outro candidato, um candidato que seja autêntico. E é isso que eu tô enxergando no cenário aí que vai acontecer. Inclusive até dentro do Novo mesmo, eu já sofri algumas represárias aí por falar em Bolsonaro. Já foi me dito, tá? Que não é mais para eu falar do Bolsonaro, mas eu vou falar, cara, porque eu quero. Eu tenho opinião própria, eu tenho minhas propostas próprias, eu consigo racionalizar por conta própria, né? Inclusive eu não me admiro, não vou ficar nem um pouco surpreso se eu for expulso de novo, até acho que está demorando um pouquinho para acontecer, e simplesmente por ter ideias, por conseguir pensar com a própria cabeça, sabe? Não ficar nessa onda aí de na bola dos outros, entendeu? Todo esse cenário é ridículo, toda a humilhação que esses políticos aqui estão se prestando é ridículo, demonstra que a gente tá ferrado, tá? A gente tá ferrado mesmo. Leia a revista Explore, tem mais material interessante aqui também. Tem um artigo bem legal escrito aqui pela jornalista Gabriela Bortolotto, tá? Bortolotto, acho que assim fala o nome dela, falando um pouco sobre como a imprensa é manipulada pelo dinheiro público, basicamente isso aí. Tem uma outra aqui também que não vou comentar. Depois tem um outro artigo também escrito por mim aqui, explicando todo o caso da merenda de Indaial, tá?
Para tu entender todo o cenário, tudo que está acontecendo, tudo baseado em fatos, tá? Nada criado na minha cabeça. Todas as falas aqui que estão no artigo são reais, né? E, por último, aqui também tem um outro artigo escrito por mim e pela Gabriela, né? Que fala sobre os gastos aqui de Indaial, né? Que a prefeitura já gastou mais de 1.300.000 em publicidade. É isso aí, então. Nosso próximo senador catarinense será o filho do mito. Valeu, gente. Até mais.